Então, pessoal, boa noite a todos. Obrigado pela presença de todo mundo. A ideia hoje é a gente fazer um complemento, né, a algumas questões que a gente já colocou da vez passada, né, quando a gente discutiu vista expositivo, né, quando existe mais definições do que é a história postal e como ela deve ser abordada. Então, nessa segunda parte, a gente vai discutir um pouco mais a questão da percepção do julgamento de uma coleção de história postal, né? E, ao longo aí da apresentação, a gente vai comentar também alguns truques, né, que a gente pode, digamos assim, usar, né, para chamar a atenção, né, da nossa coleção, e também de alguns erros que a gente não pode cometer, porque os erros também chamam a atenção, e aí, nesse caso, eles penalizam a nossa coleção e, por isso, contribui para um resultado que não é aquele que a gente gostaria. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai conversar hoje aqui é sobre o que é relevante no julgamento de uma coleção na classe de história postal. Né? Então, só passando rapidamente uma recordação daquilo que nós já falamos lá atrás, né, há 2 semanas atrás, se não estou enganado, 2 ou 3 semanas atrás. A história postal, ela basicamente é a classe expositiva onde você apresenta os trabalhos que se referem ao estudo e funcionamento de um sistema postal. Né? Isso é feito através do uso dos selos, das cartas e de quaisquer outros documentos que tenham relação com aquela história que você quer contar. Tá certo? Então, isso pode estar associado tanto a um aspecto histórico, né, do serviço, do desenvolvimento do sistema postal, mas ele pode ser referente também a um período, né, da história postal, seja de uma nação, seja de uma área mais regionalizada dentro de um país, ou especificamente sobre um tópico, né, daquele sistema postal dentro de uma certa linha de tempo. Né? Então, a gente, ao longo de digamos assim, uma abordagem da história postal, questões mais específicas, como, por exemplo, desinfecção, né, cartas desinfectadas, cartas censuradas, todo esse tipo de material, ele é muito bem-vindo, né, nas coleções. Tá? E lembrando que uma coleção de história postal, ela deve ter, né, uma ordem cronológica, tá certo? Ela não deve violar o tempo, ou quando é preciso que ela retorne ao tempo, isso tem que ser devidamente explicado do porquê que isso está acontecendo. Né? E a abrangência dela, evidentemente, pode ter um caráter regional, nacional ou mesmo internacional. Ou ainda, você pode montar uma coleção desse tipo, estudando o tipo de serviço. Por exemplo, serviço de correios marítimos, por exemplo. Né? Do ponto de vista da competição, ou seja, de uma coleção que vai participar efetivamente de uma exposição competitiva, história postal ela se divide em 3 subclasses. Né? A gente vai ver que essas subclasses, na verdade, elas se misturam, tá certo? Isso não é uma subdivisão muito formal, mas é para dar uma ideia de como é que é feita essa distribuição. Numa primeira subclasse, seria aquela história postal mais tradicional, aquela que se dedica ao estudo, fundamentalmente, das rotas, das franquias, das marcas postais associadas, portanto, a essas rotas e a essas franquias. Né? Então, estuda o desenvolvimento mais tradicional, de uma abordagem um pouco mais tradicional dos serviços postais. Exemplos disso a gente já discutiu na vez passada, você estudar a pré-filatelia, estudar a variação das tarifas, rotas de distribuição, correios militares, correio marítimo, fluvial, correio ferroviário, ambulante. Tudo isso, né, está dentro dessa primeira subclasse, que é uma subclasse bem generalista, bem ampla. Uma segunda subclasse seria a marcofilia. E essas coleções, na verdade, elas são pautadas nas marcas postais, menos nas rotas, menos nos serviços, né, que o correio presta, e muito mais nas marcas presentes no elemento postal estudado. Então, por exemplo, coleções de correios acidentados,
correio desinfectado, censura postal, coleções de cartas taxadas, automação de serviços de correios, marcas de encaminhamento, né, os correios, né, que a gente tem aqui bastante no período imperial brasileiro, coisas desse tipo se encaixam dentro da marcofilia. Portanto, nesse caso aqui, mais do que a rota, mais do que o serviço, mais do que a distribuição, o que define o estudo são as marcas postais presentes nos documentos. E a terceira subclasse é aquela que está associada a estudos históricos, estudos sociais ou quaisquer outros estudos mais especiais. E essas coleções são entendidas como aquelas que fazem a relação entre área comercial, tá certo? Com o sistema postal, ou alguns aspectos inerentes ao nosso dia a dia social com o serviço postal. Então, nesse caso, está aqui os serviços telegráficos, cartões de felicitações, as cartas publicitárias ou as cartas registradas, tá certo? Estudos locais, regionais, históricos e estudos relacionados a grandes eventos ou a grandes efemérides, tá certo? Então, teve lá uma área que sofreu lá com um processo lá qualquer de terremoto, por exemplo, e por conta disso gerou um sistema postal ali mais específico para atender a essa nova necessidade. Isso vai se encaixar, então, dentro dessa terceira subclasse. Bom, além dessas subclasses, é muito importante a gente entender que, fundamentalmente, os 3 períodos, né, na história postal, né, mais ou menos bem marcados do ponto de vista da abordagem do julgamento. É claro que não necessariamente as coleções precisam estar encaixadas dentro de um só desses períodos, ok? Mas, fundamentalmente, a gente tem o primeiro período, que é tudo que foi produzido do ponto de vista do sistema postal até a criação da União Postal Universal, da UPI, né, que se dá em 1875. O segundo período, né, que são aí um período de 70 anos, que vai da criação da UPU até o final da Segunda Guerra Mundial, então, portanto, de 1875 até 1945, e todo o período que vem de 1945 até os dias atuais, que seria, então, esse terceiro período. De novo, insisto, no sentido de que não há impedimentos, tá certo, de coleções que, por exemplo, transitem, comecem, né, em 1800 e vão até 1900. Tá? Mas, do ponto de vista das estruturações que são, digamos assim, facilitadoras do entendimento do material, existem essas 3 subdivisões temporais. Bom, aí a gente também tem que pensar que tipo de material, né? Que tipo de material a gente deve considerar adequado para a nossa coleção. Fundamentalmente, quaisquer coleções inseridas na história postal geral e na marcofilia devem utilizar material circulado pelo sistema postal. Né? Então, a coleção é montada, né? Ela é caracterizada, ela é fundamentada, né, no estudo dos materiais, selos, cartas e termos postais, e todos os demais documentos, né, que tenham passado pelo sistema postal, certo? Portanto, tenham sido trabalhados pelo sistema postal e que isso tenham ganho algum tipo de marca, algum tipo de sinal de que o serviço postal operacionalizou aquela entrega, aquela demanda de quem contratou o serviço, resultando na entrega desse material ao destinatário. Evidentemente que você pode ilustrar a sua coleção com mapas, impressos e decretos, isso não há impedimento quanto a isso, mas, como tudo, você tem que ter parcimônia no uso desse material, tá certo? E lembrar sempre que toda e qualquer coisa desse tipo que você coloque, ele tem que estar ligado àquilo que você está abordando naquele capítulo, naquela seção, eventualmente naquela página da sua coleção. Então, não pode estar ali simplesmente porque está, ou porque você não tem uma peça, você vai botar um mapa ali só para ocupar um espaço, tá certo? Isso não é visto com bons olhos, evidentemente, e isso vai te penalizar ao invés de trazer algum ganho.
mas o uso correto desses mapas, de frações dos decretos, né, facsímiles, né, pequenos facsímiles de decretos ou de outros impressos, até mesmo coisas de imprensa da jornal, que publica uma variação de porte, por exemplo, tudo isso é aceito, mas usado dentro do princípio da parcimônia e, ao mesmo tempo, usado de forma que aquilo que está sendo mostrado está perfeitamente correlacionado com o que você está apresentando naquela ou naquela sessão. Tá? Com licença, Rubem, só uma dúvida. Eu li alguns anos atrás uma revista que obrigatoriamente esses mapas, impressos, decretos tinham que ser originais para estarem na coleção. Isso continua valendo ou pode ser cópias, impressões, enfim? Não. São cópias. Não tem nada de ser original. Não. Você não tem. Entendi. Você pode gerar um mapa, né, para mostrar a rota, por exemplo, que você está abordando, mas se você quer mostrar, por exemplo, um impresso que está falando sobre a variação de uma tarifa ou uma mudança de tarifa, você pode reportar isso a partir de um documento divulgado, seja do próprio correio, seja de um jornal, e colocar na sua coleção. Isso não tem esse impedimento, não. A mesma coisa vale para os decretos. Tá? Não tem Tá certo, obrigado. Você não precisa ser possuidor do original para poder expor. Tá? Até porque, Rubem, se me permite um comentário rápido, dependendo do assunto, você vai ter que produzir a própria base cartográfica, né? Exatamente isso. No caso dos mapas, a maior parte das vezes, não dá para você pegar de algum lugar. Na verdade, você tem que gerar o seu próprio desenho, na verdade. Então, ó, ele não quer ir para frente nem para trás, então eu vou tentar aqui dar um escape aqui. Vou pedir um pouquinho de paciência, eu não sei. Opa, vamos lá. Outra coisa que é muito importante, né, que pode parecer uma coisa meio boba, é que a gente deve usar bom senso na hora de montar a nossa coleção. Né? E esse bom senso ele passa pela ideia de que, independente de nós termos um bom assunto, esse assunto a história precisa ser contada. Então, como toda boa história, ela precisa ter um começo, precisa ter um meio, precisa ter um fim. Né? Normalmente, a gente usa exatamente esse espaçamento de tempo, né? A cronologia do período, né, que a gente está abordando, para fazer essa passagem ao longo do tempo. Agora, é importante dizer que é necessário, né, para um bom resultado, que haja um balanceamento desse material ao longo desse tempo. Então, não adianta muito a gente ter meio bem mais fraco e um final mais ou menos. Isso não é uma coleção balanceada. O ideal é que você consiga ter, ao longo de toda a tua apresentação, material suficientemente bom, né, que mantenha a atenção e mantenha essa, digamos assim, constância, né, na qualidade do teu material. A gente vai voltar a isso daqui um pouquinho mais à frente. Então, o equilíbrio é a palavra-chave para o sucesso de uma coleção de história postal. Aí esse equilíbrio, eu insisto, ele não precisa ser equilibrado no sentido que você vai ter peças excepcionais do início ao fim, tá certo? Não é isso. Mas o equilíbrio ele se dá a partir do momento que você evita ter peças ruins ao longo do teu desenvolvimento. Essa é que é a chave da questão. E outra coisa é que, evidentemente, que durante esse processo de apresentação, você precisa, né, descrever corretamente aquilo que você está mostrando, seja para o julgador, seja para o visitante, né, para a pessoa que está olhando, estudando, apreciando sua coleção. E essa descrição ela precisa ser concisa, né, ela precisa ser bastante clara. Ela não pode ter muita embromação. Já foi o tempo em que as descrições eram muito longas, muito pesadas. Hoje, né, se privilegia, né, as descrições mais objetivas, as descrições mais concisas e que contenham o máximo de informação possível, no mínimo de espaço, digamos assim, textual
apresentado. Outra coisa é que, por exemplo, uma coisa que a gente retirou de dentro das descrições, né, e que até um tempo atrás a gente olhava, a coleção de história postal estava lá sempre dentro da descrição, é a questão das tarifas. Olha, se você vai abordar um certo período de tempo, né, já que a sua coleção tem uma cronologia, você pode simplesmente apresentar essas tarifas, né, postais, né, dentro desse período que você vai estar abordando, né, mostra ela numa tabela e, a partir daí, você não precisa fazer essa referência dentro da sua descrição. Só isso aí você tira uma, duas linhas do seu processo descritivo, porque nessa mesma tabela você já vai colocar lá um decreto que está controlando essa variação, né, o período em que ele teve vigência. Então, tudo isso sai de dentro da sua descrição, fica na sua tabela e evita, né, aquela constante repetição, que era uma coisa que incomodava todo mundo, que toda carta vinha, decreto, tal, repetindo sempre uma informação que pode ser dada de uma única vez, colocando no início da sua apresentação. Outra coisa, a inclusão desse material não filatélico, inclusive daqueles que foram referenciados ali anteriormente, como decretos, né, como scans de jornais ou coisas desse tipo, é preciso que se use isso com total parcimônia e só naquele momento em que seja fundamental. Tá certo? Você não pode abusar desse uso. E aí você vai estar apresentando material não postal e isso vai prejudicar o julgamento da sua coleção. Aí ele tem que ter, de novo, uma ligação direta no tema estudado e, com isso, a narrativa fica mais tranquila de ser feita. Outra coisa que é fundamental é a folha de introdução da sua coleção, né? E ela tem que atender, digamos assim, ao título que você deu para a sua coleção. Então, você tem lá o seu título, a sua coleção, e essa folha introdutória ela precisa ser explicativa e concordante em relação ao título da sua coleção, tá certo? E nessa folha introdutória, você vai ter que ser conciso, de novo, vai ter que ser claro, né, para informar, né, os aspectos que são mais relevantes daquilo que você pretende apresentar ao longo de toda a sua coleção, tá certo? E nunca é demais lembrar que, nesse momento, você precisa também definir o período temporal que a sua exibição vai mostrar. Então, 3 coisas fundamentais. O plano tem que fazer um casamento objetivo com o título, né? Tem que ter concordância com o título. Ele tem que ter um texto que explique o problema que você vai abordar e você tem que abordar esse problema dentro de um tempo que começa no ano tal e fecha no período tal. Tá certo? Isso tudo tem que estar muito bem apresentado no seu texto, na sua folha de introdução. Tá? Então, é muito importante, e talvez seja das coisas mais difíceis, talvez, de fazer, é você conseguir, numa folha, né, fazer um resumo de tudo aquilo que você pretende mostrar numa coleção de 5, às vezes 8 quadros. Né? Então, você pode, para isso, usar os artifícios de separar, né, a sua coleção por capítulos, por seções. Esses capítulos e seções eles podem estar associados a mudanças, né, no serviço postal, eles podem estar associados a mudanças históricas, isso quem define é você, certo? Mas é preciso que isso fique claro lá no plano. Outra coisa que é muito importante, e daí também a necessidade, né, que eu sempre afirmo, da gente escrever sobre aquilo que a gente conhece, é que quanto mais você contribui, né, com estudos relevantes, né, sobre aquele assunto que você está abordando na sua exibição, mais pontos você vai ganhar junto a quem está julgando, porque vai ser difícil para aquele que está julgando contradizer, digamos assim, né, aquilo que você está apresentando. Afinal de contas, além de estar apresentando ali, você já publicou os trabalhos, você já deu divulgação aos seus estudos, então você começa a ficar
também como alguém que é reconhecido, né, com contribuições para a filatelia dentro daquele tema. Então, é muito importante a gente escrever e dar, digamos assim, demonstrações, né, de que a gente está efetivamente estudando aquele material. Tá? E outra coisa, a folha é tão importante também, ela é muito importante também, desculpa, ela é muito importante também porque ela é a primeira chegada ao corpo de jurados, né? Porque em toda exposição, você, quando escreve a sua coleção, você tem que mandar, junto com a sua ficha de inscrição, a sua folha introdutória. E essa folha introdutória ela é distribuída ao corpo de jurados que vai julgar a sua coleção. Então, a pessoa que vai julgar, ela não vai ver a sua coleção ou ela não vai ser surpreendida pela sua coleção. Porque, na verdade, se ele fez o dever de casa, ele já pegou aquela folha, já estudou aquela folha, e ele vai se preparar, a partir daquilo que a folha de introdução está mostrando, ele vai se preparar para fazer o julgamento do seu material. Tá? Então, quanto mais informação, quanto mais clareza da informação você conseguir colocar nessa folha, mais fácil vai ser o processo de convencimento por parte do julgador de que você sabe realmente daquilo que você está falando e apresentando naquele momento. Então, aqui tem dois exemplos, né, de folhas de apresentação. Essa aqui é uma folha de apresentação que contém, por exemplo, né, um mapa. Né? Essa folha aqui é de uma coleção do meu parceiro, meu amigo Clerman Vanderlei Lopes. Né? Ele está estudando, né, a rota Brasil-Portugal, durante o período colonial, as companhias do período imperial, durante as companhias de transporte portuguesas. Então, ele está aqui, ele faz uma explicação do que foi esse serviço nessa parte inicial, ele mostra qual é o objetivo mais específico desse estudo que representa essa coleção, ele mostra como esse material estava organizado e ele coloca as principais referências bibliográficas, né, onde, portanto, ele estudou para chegar no material, no entendimento do material que ele está apresentando. Essa aqui é da minha coleção de história postal da província do Rio de Janeiro. Então, tem toda uma parte introdutória, certo? Aqui está a estrutura da coleção, subdividida em 3 seções. A bibliografia que eu utilizei, a bibliografia mais básica, né, que eu utilizei para o estudo do material que está apresentado. Né? Minhas fontes de pesquisa, que não estão necessariamente referenciadas nesses trabalhos, alguns agradecimentos, e aqui os highlights. Né? Os highlights são muito importantes, porque você já está dando um aviso, né, para aquele que está lendo a sua folha de que peças com aquela, digamos, com aquela moldurinha, no meu caso, né, elas são mais importantes. Porque não se iluda, ninguém, né, numa exposição, principalmente nas exposições internacionais muito grandes, o tempo que o julgador tem perante a sua coleção é um tempo restrito. Né? Então, ele vai olhar aquilo tudo, mas ele não vai olhar com atenção peça por peça. Não é assim que funciona. Então, na verdade, esses highlights eles funcionam no sentido de chamar a atenção do jurado. Ó, olha isso aqui, isso é o mais importante. Agora, a gente vai discutir a importância um pouquinho mais à frente. Nem tudo é o mais importante. Você tem que ter, digamos, ali a consciência de marcar aquilo que você acha que efetivamente faz a diferença na sua coleção. Tá certo? Como é que é o sistema de julgamento? Bom, o sistema de julgamento ele é definido, né, por um conjunto de normas que a FIP, né, a Federação Internacional de Filatelia, define, né, ou definiu, está definido. E no caso da história postal, são 6 quesitos que são abordados, né, pelos julgadores durante o processo de avaliação. E, evidentemente, a pontuação máxima que você pode obter são 100 pontos. Tá? Eu nunca vi nenhuma coleção chegar a 100 pontos. Na verdade, eu vi já chegar algumas a 98 pontos. Não me lembro de nenhuma de 99, mas acho que tem uma que chegou a 99. Mas 98
considera-se o 100, né? Há coleções de 98 pontos, não só na história postal, mas em outras classes também, mas 100 pontos de verdade eu não me lembro de que alguma já tenha efetivamente alcançado essa marca. E como é que esses pontos são distribuídos? Esses são os 6, portanto, os 6 quesitos. A gente tem a questão do tratamento, que vale 20 pontos, importância filatélica, 10 pontos. Olha só, conhecimento, estudos e pesquisas pessoais, 33, um pouco mais de um terço de toda a pontuação é aquilo que você efetivamente está contribuindo, né, para a filateria com aquela sua coleção. Daí isso é tão importante você estudar com afinco o seu assunto e o seu material. O estado do material, 10 pontos, a raridade do material, 20 pontos, e a apresentação, 5 pontos. A gente vai passar por cada um desses itens, discutindo um pouco e trazendo alguns exemplos. Então, o tratamento. O tratamento, às vezes, é sempre a coisa mais complicada, né? Por vezes, de alguns colecionadores entender o significado, né? O que é o tratamento? Bom, o tratamento é avaliar como se deu o desenvolvimento daquele tema que está lá explicitado no título da sua coleção, né? E se o material que você apresenta efetivamente mostra o desenvolvimento do tema que você se propôs a apresentar. Tá? Se esse material, se ele ilustra, se ele tem uma abrangência que realmente contempla aquele título e contempla aquele plano que você apresentou, ok, o seu tratamento foi muito bom e certamente você vai ganhar uma pontuação alta. Se não for assim, se for detectado que ao longo da sua exibição, da sua apresentação, você tem variações, oscilações de material, você tem vazios, né, de representação, certamente o seu tratamento está deficiente e vai ser penalizado por conta disso. Tá? Então, nesse caso, durante esse processo de avaliação do tratamento, os jurados eles estão vendo a relevância histórica e filatélica do tema, que você definiu como estudo, né? E a dificuldade de duplicação do assunto exposto. Portanto, na verdade, se você faz um tema que é facilmente replicado, evidentemente que, mesmo que o tratamento dele seja muito bom, quando chegar na importância, você vai perder um pouco de pontuação. Certo? Agora, é muito mais grave se você pega um assunto que pode ser replicado e você não consegue mostrar a abrangência que venha a ser considerada necessária para que ele se estratifique, né, numa boa qualidade. Então, há que se ter muita atenção, muito cuidado, né, digamos assim, como, né, você vai expor o seu material e como é que você vai emendar uma peça na outra para contar aquela história que está definida lá no seu título, lá no seu plano. Tá certo? E, obviamente, dentro desses princípios que eu já falei, a gente tem que tentar ser claro e preciso na descrição das nossas peças. Então, repare, ainda no tratamento, o colecionador deve ater-se a tratar o que está indicado no título da coleção e evitar a todo custo colocar material que não possa ser relacionado ou possa ser relacionado assim muito que lateralmente em relação àquilo que era efetivamente o esperado para o desenvolvimento do seu tema. Se isso acontecer e o julgador perceber, certamente você vai perder alguns pontos. Outra coisa que a todo custo você deve evitar é a duplicação de peças. Né? Então, por exemplo, vamos supor, você está fazendo uma coleção e nessa coleção, para mostrar o primeiro porte durante o Império, você bota uma carta com um selinho de R$100 lá do Dom Pedro. Só que você, na folha, você quer colocar duas cartas. Aí você coloca uma folha com R$100 do Dom Pedro e outra folha com R$100 do Dom Pedro, mesmo que sejam cartas direcionadas, saídas diferentes, ou destinatários diferentes, destinos diferentes. Mas, basicamente, o que você está fazendo ali é mostrando, né, a mesma coisa. Ou seja, você está usando
o mesmo selo, o mesmo padrão de carta, o mesmo porte, né? E, basicamente, você está duplicando, você está explicando em duas peças aquilo que pode ser explicado numa peça só, né? Isso vai ser, digamos, penalizado, tá certo? Na verdade, você precisa variar o seu material, né? Outra coisa, eu vou usar aqui uma expressão que o Clerman gosta muito de usar, que é evitar a demonstração de poder, né? Portanto, a presença, né, exagerada de peças repetidas, mesmo que sejam peças muito raras, ela, na verdade, do ponto de vista de tratamento, o que ela está acrescentando ao entendimento da coleção? Nesse caso, ela pode não estar acrescentando nada. Vou dar um outro exemplo. Aqui no Rio de Janeiro, durante o Império, nós tivemos, durante a circulação dos óleos de boi, nós tivemos basicamente 3 carimbos, Correio Geral da Corte. Olha, você vai ter um tratamento perfeito se você mostrar, né, se você tiver, evidentemente, uma carta com olho de boi com cada um desses carimbos. Vai ser perfeito. O tratamento que você vai estar dando vai estar nota 1000. Agora, precisa ser uma carta com um par de olho de boi? Precisa ser uma carta com uma franquia alta de olho de boi? Não. Pode ser um mero R$60. Mero R$60 denegrir o olho de boi. Mas, enfim, uma carta por R$60, com cada uma delas, 3 cartas, cada uma delas com um carimbo diferente. Isso vai dar sustentação ao seu tratamento. Agora, se uma dessas cartas que você tem, né, é um par de 30, ao invés de ser um 60, do ponto de vista de tratamento, repare, não muda nada. Agora, quando você for ser avaliado no quesito raridade, no quesito importância, um pouco menos, mas mais na raridade, realmente a sua nota vai subir um pouco. Mas, do ponto de vista de tratamento, colocar uma carta com olho de boi 60, um dos carimbos que foram utilizados aqui no Rio durante o período de circulação dele, ou colocar uma carta com um par de 30, do ponto de vista de tratamento, não faz qualquer diferença. A diferença pode ser feita em outro quesito, mas não no tratamento. Podem interromper, tá, pessoal, se vocês quiserem. Aqui, então, eu estou dando aqui um exemplo de uma folha, né, montada pelo Clerman, e a gente vai ter muito material do Clerman, porque eu acho que o Clerman ele é um expert na montagem. A montagem do Clerman é sempre muito limpa, as peças são muito boas, muito bem escolhidas e muito bem estudadas. Então, eu vou abusar um pouco aqui do material dele para a gente ter uma ideia de como deve ser feito. Então, repare, ele está estudando aqui, né, o correio lá na província cisplatina, ou seja, durante o domínio brasileiro, né, o domínio, na verdade, o domínio português, no Uruguai, certo? Então, ele faz aqui uma introdução ao problema, ou seja, do ponto de vista histórico, ele está situando a questão, ele faz referência ao período colonial, tá certo? Né? Essa é uma carta de 1821, é um período colonial, e aqui, em 5 linhas, ele descreve toda a complexidade, né, que a carta apresenta do ponto de vista da sua origem, né, do seu percurso, desde a origem até o seu destino final. Inclusive, explicando o significado dessas taxas, explicando cada um desses carimbos e tudo mais. Essa aqui é uma folha padrão, uma peça bastante rara, né? São poucas as cartas conhecidas nesse período, e perfeitamente explicadas num breve texto, certo? Um texto de 4 linhas, né? Mais do que o suficiente para que toda a informação necessária esteja ali demonstrada. Então, esse seria um padrão muito, muito aceitável para a representação de um material com um tratamento bastante bem elaborado. Aqui outro exemplo, tá? Nesse caso aqui também, saindo de Montevidéu e seguindo para Paris, só que agora já no período imperial, na carta de 1828, e eu coloquei aqui para chamar a atenção para esse quadradinho aqui, né? Nesse caso, ele coloca aqui que tem conhecidas 5 cartas
saindo da província cisplatina em direção à França. Reportaram as 5 cartas. Repare, isso aqui é algo que precisa ser usado com extremo cuidado, né? Porque, na verdade, esse número aqui, claro, a gente sempre coloca aquilo que é a informação que a gente detém naquele momento, isso é verdadeiro até o momento em que a coleção foi montada. Pode ser que, a partir do momento que essa carta apareça lá, uma outra pessoa vai lá na sua coleção e diz, opa, mas eu não sabia, mas eu tenho uma que é igual a essa. Deixaram de ser 5, passaram a ser 6. Então, há que se ter muito cuidado, né, na hora em que a gente faz esse tipo de referência, e se for fazer essa referência, que se faça colocando sempre que até esse momento. Porque nada impede que no dia seguinte apareçam 2 ou 3, inclusive na mão de colecionadores que não são necessariamente expositores. Tá certo? Outra carta também que mostra, né, aqui a abordagem, a explicação do que é uma money ledger, certo? Né? E como era calculado o valor do seguro a ser pago, tá? E a carta em si, uma carta bonita, limpa, aqui assinalando com a setinha, né, o valor específico transportado pela carta, no caso, 50 mil réis, né? Está bem definido aqui, e a breve descrição, nesse caso aqui, em 3 linhas. Em 3 linhas, que é a última linha, só tem um pedacinho. Tá? Aí a gente sai do tratamento e vai para a importância, né? A importância filatélica. Veja só, a importância ela é avaliada de maneiras assim bastante, eu considero até uma certa complexidade, né? E não necessariamente isso vai ser algo que vai ser, digamos, uma unanimidade ao longo das várias cabeças que estejam participando do julgamento. Mas, fundamentalmente, a coleção ela é avaliada e comparada à história postal do país em geral. Então, aquele material que você está usando, do ponto de vista da história postal do seu país, qual é a relevância dele? Qual é a importância dele? Há coisas mais importantes? Há coisas menos importantes? Aonde ele se situa dentro da escala de importância? Isso foi uma coisa que a gente discutiu um pouco no final, né, da nossa apresentação passada, e é isso que faz com que, por exemplo, o Império, por exemplo, né, tenha uma prevalência em relação à República. Ou seja, é entendido que a história postal imperial do Brasil ela é mais relevante do que a história postal do Brasil na República. Isso faz com que haja uma importância filatélica maior para coleções do Império quando comparadas a coleções republicanas. Isso dá margem a muita discussão, ok? Mas, no geral, é essa a ideia que se tem para a importância filatélica. Isso vale um total máximo de 10 pontos. Tá? Em linhas gerais, por exemplo, se você estuda, né, o sistema postal de uma capital, de uma grande cidade, e se você estuda uma cidade menor, obviamente que circulou muito mais material na capital. Portanto, ela tem uma importância, esse estudo tem uma importância que supera aquele de uma cidade um pouco menor. Tá certo? Então, por exemplo, vou botar o Almir, não sei se o Almir está assistindo. Uma coleção que estude, por exemplo, o período imperial de São Paulo, em comparação ao período imperial de Jundiaí, no caso da importância filatélica, a importância filatélica do estudo de São Paulo é maior do que a de Jundiaí. Isso não significa que a coleção de Jundiaí seja uma coleção ruim. Significa que, nesse quesito, ela vai perder 1 ponto, possivelmente, no máximo 2 pontos, em relação àquela de São Paulo. Mas que ela pode recuperar com sobras, porque possivelmente ele vai apresentar material mais difícil, mais raro, e, portanto, no item raridade, ele vai acabar suplantando aquela coleção de São Paulo. Certo? Então, esse balanço aí a gente tem que ter também na cabeça. Tá?
E aqui tem um estudo que eu acho que é bastante importante e que mostra como é que a gente pode tentar equilibrar esses fatores, né? Esse estudo eu tirei do James Gould, que é um jurado norte-americano, e eu tirei esse material de uma palestra que eu considero excepcional, talvez a melhor palestra de história postal que eu já assisti, certamente muito melhor do que essa que eu estou dando agora, né? E ele trouxe esse quadrinho que eu acho bastante interessante para a gente entender mais ou menos como é que a gente pode efetivamente equilibrar coisas que aparentemente são desequilibradas. Então, ele botou aqui uma coluna que tem relação direta com o país, outra coluna com o assunto e outra com o período do tempo. Tá certo? Então, repare, nesse caso aqui, ó, ele considera que materiais de 1600 até 1839 são materiais que vão ganhar de 7 a 8 pontos. Não vão ganhar 9, não vão ganhar 10. Materiais entre 1840, e a gente pode até pular para 1902, são aqueles que têm, o período de tempo que tem, digamos assim, uma importância maior. 1902 a 45, repara, tem uma valoração maior, inclusive, do que aquele de 1600 a 1839, que é um período lá né, pré-postal, tá? Pré-silo. E 45 para frente, aí também diminui, digamos assim, a pontuação. No caso dos assuntos, é o material que vai estar usando. É um material menos importante? 6 a 7. É um material medianamente importante? 7 a 8. É o material mais importante daquele país? 9 a 10. Agora, e os países? Os países mais importantes, aqueles medianamente importantes e os pequenos países. Quais são os países mais importantes? Inglaterra, Alemanha, França, Estados Unidos, né? Coisas desse tipo. Medianamente importantes: Brasil, Austrália, Portugal, Espanha, Canadá e pequenos países, basicamente aqueles que são pequenos mesmo. E ele usou um exemplo aqui comparativo de uma coleção, por exemplo, fictícia, tá? Do Reino Unido e outra de Granada. Ora, do ponto de vista da importância filatélica do país, o Reino Unido leva 10 e Granada leva 7. Do ponto de vista do material, a coleção, por exemplo, essa do Reino Unido, era um material mais simples. Levou 7 pontos. O material de Granada era mediano, levou 8. E dentro do período de tempo, esse material do Reino Unido era uma emissão de 1922, levou 8 pontos, certo? Né? Porque está nesse período aqui. Enquanto que Granada, por exemplo, era uma emissão de 1840 a 1875. Então, levou aqui, no caso, 10 pontos. Repare, na totalização, a mesma totalização. Então, na verdade, houve compensações. Quer dizer, é possível você equilibrar esses fatores, dependendo daquilo que você efetivamente está estudando. O fato de você ter uma coleção do Reino Unido, não, em relação a uma coleção de Granada, não significa que só esse fator Reino Unido-Granada vai determinar a sua pontuação nesse caso, certo? Isso vale, inclusive, para a gente avaliar dentro da nossa própria filatelia, dentro do nosso próprio tempo filatélico, certo? Rubem, volta à tabela, por favor. Sim. Eu só não entendi uma coisa. Aqui nos países, qual seria a percentagem de pontuação? Ele não colocou? Ou como é que seria isso? Não, desculpa. Não, eu é que não coloquei. Aqui é 9, 9, 10, aqui é 8, 9 e aqui é 7, 8. Ah, tá bom. Tá, obrigado. Aí é um parâmetro igual aos outros, entendi. Aí na hora da soma, tá certo. Certo? E ele dá uma margenzinha, né? Porque isso aqui soma 25 pontos, né? Então, você vê que juntando, na verdade, né, a importância com o tratamento, certo? Bom, outra coisa, ainda do ponto de vista da importância, né, é que o material exposto, obviamente, ele tem que ser relevante
em relação ao tema que você está abordando. Então, nada de encher linguiça com material que não tenha importância de relevância. Sim. Posso uma pergunta? Por que é considerado medianamente importante, já que é o segundo país e tem uma filatelia fabulosa? Basicamente pelo volume, né, de material disponível e pela quantidade de colecionadores, né? Tá? Na verdade, não é necessariamente a importância do ponto de vista da filatelia, do estudo filatélico, mas do interesse que desperta e da possibilidade de você ter várias coleções montadas em cima do material, né? Não é só por conta digamos assim, de ser ou não o país, é de você ter a possibilidade de replicar essa coleção por conta de interesse de muito mais pessoas, né? Ou seja, tem muito mais pessoas que colecionam Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos do que colecionam Brasil. Então, isso faz com que, por exemplo, esses três tenham um nível de importância maior do que, efetivamente, do Brasil. Agora, quando a gente chega... Foi o Jacques, né, que fez essa pergunta? Foi. Então, Jacques, quando a gente chega no nível das grandes coleções, isso aí desaparece, tá? Isso aí desaparece. A gente tem que lembrar que eu estou falando aqui também que é para aquela coleção mediana, aquela coleção que vai brigar no vermelho grande. Quando você vai lá para o ouro grande, aí isso aí, na verdade, meu chapa, muda tudo. No ouro grande para cima é política, não é mais filatelia. Tá certo? É a verdade. Não vamos tapar o sol com a peneira. Né? Muito mais política no ouro grande do que você chegar no ouro grande, você chega. Mas se você vai sair do 95 para o 98, não necessariamente é só a filatelia que vai fazer isso. E, Rubem, uma outra dúvida sobre essa tabela. Eu achei engraçado que a pré-filatelia vale menos que o período filatélico. E eu imaginava pelo grau de raridade. Tem países que a pré-filatelia, como o Brasil, é muito mais raro conseguir material do que o período filatélico, né? Quer dizer, pós-43. Será que é mesmo? Eu não sei. Eu tenho certas dúvidas em relação a isso. Agora, de novo, por exemplo, o Peter tem uma coleção de pré-filatelia que é ouro grande. Ele reuniu as grandes peças, né, da pré-filatelia brasileira com um nível de qualidade muito alto. Aí ele sai desse padrão, tá entendendo? Pegando o Tem gancho. que levar isso um pouco em consideração. Só uma coisinha. E outra coisa é o seguinte, essa questão de ter muito material ou pouco material é relativo, porque a gente está olhando para a nossa filatelia. Mas, pô, cara, tem muita carta entre 1600 e 1839, por exemplo, circulando na Alemanha, no Reino Unido, na Suíça. Correto. Ginaldo Pernambuco tem uma coleção de pré-filatélicos da França. Muito boa de se passar. Então, e é um material fácil. Ele falou que não é tão difícil de conseguir. É um material fácil pelo povo alfabetizado e que conversava. O nosso é mais difícil porque a gente é um povo analfabeto. Né? Ainda é hoje, imagina lá no 1600, 1700, 1800. Né? Então, tem que parametrizar um pouquinho isso. Né? Desculpa, alguém ia falar? Nem sei eu tenho uma dúvida nessa carona aí. Eu também, veja se eu estou errado, eu estou entendendo que essa tabela é fruto da experiência de uma pessoa, um expert, né? Mas isso não é uma tabela FIPE, isso não é uma regra. Isso pode mudar com o tempo, ou até com o jurado, né? Sem dúvida alguma. Na verdade, isso aqui é uma opinião de um cara que é um jurado bastante importante, eu diria. Né? Bastante importante. E eu acho que, assim, eu estou trazendo ela muito mais para a gente ver. Para mim, o mais importante não é nem a tabela, é isso aqui. É o fato de como você pode equilibrar as coisas, né? Trabalhando, mesmo que com materiais, digamos assim, de locais menos importantes, como você pode tirar essa diferença trabalhando o melhor, ou pelo menos um material melhor desse local. Entende? Agora, isso aqui não tem nada a ver com a FIP. Isso aqui como você disse, é a experiência desse jurado.
Eu entendo que, como é um cara tremendamente importante na história postal, né? Eu entendo que isso aqui, relatando a experiência dele, isso deva ser, digamos assim, utilizado, né? Com uma certa frequência, mas não é que isso esteja escrito, né? Isso é usado pela prática, eu diria. Tá? Beleza, obrigado. Mas isso pode, evidentemente, mudar de caso para caso. É como eu estou dizendo, quando você chega nas grandes coleções, nas coleções 93, 94, 95, aí esquece, meu chapa, aí está valendo tudo. Né? Aí até a Saint-Pierre Miquelon, aqui, por exemplo, né, nas exposições que nós fizemos aqui, tanto na Brasiliana quanto na Brasília, né, vieram coleções de Saint-Pierre Miquelon, por exemplo, que é uma ilhazinha pequenininha, e que obteve pontuações altíssimas. Né? Entende? Então, nesse caso, isso aí foge um pouco do padrão. Como eu falei, eu estou também aqui fazendo uma apresentação para o cara que está ali no vermelho grande. Né? A gente tem que lembrar desse povo e saber como é que a gente pode sair do vermelho e ir para o grande, e como é que a gente pode sair do vermelho grande e beliscar um outro. Tá? Rubem, antes de você seguir, o Wilson está com a mão levantada. Fala, Wilson. Obrigado, Eu não Igor. estou vendo, então, se você não falar, eu não Não, eu vou guiando, não se preocupa, não. legal. Tá bom. Obrigado, Igor. Rubem, eu quero recuperar aquela fala sobre essa percepção que a gente tem de que o pré-filatélico, nesse período dentro do recorte 1600 e 1839, num primeiro momento seria, poxa, a gente tem um estranhamento, né? Porque a ideia que tem que quanto mais antigo seria uma pontuação maior. Mas isso me lembra uma coisa muito interessante, que é a nossa percepção de tempo, né? Para nós, um documento de 150, 200 anos é antigo pra caramba. Isso. A gente está falando de países, né? Que tu vais num arquivo histórico na Alemanha, um documento de 200 anos foi feito ontem. Exatamente. Antigo para eles são 500, 600 anos, né? Então tem um estranhamento decorrente da nossa percepção de tempo. Exatamente. É por isso que eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque nesses casos, no caso, quando a gente traz para a filatelia brasileira, no caso do pré-filatélico que a gente puxou, a gente está falando de duas coisas que diferem fundamentalmente desses, digamos, entre aspas, países mais importantes. A gente escrevia muito menos, tá certo? E a gente escrevia durante um tempo muito mais curto do que eles. Daí essa ideia de que esse valor, né, atribuído para esse tempo, para esses países tidos como importantes, ser menos valorizado, digamos assim, do que é para nós. Porque para nós, não. Para nós, realmente, a gente tem poucas cartas, porque se escrevia pouco, né? E a gente tem uma história mais curta. A gente não tem uma história que vai para 1.600 anos, na verdade. Quantas cartas de 1.600 a gente conhece? Né? Então, essa percepção a gente precisa ter realmente. Obrigado. É verdade. E no eBay, de vez em quando... Oi? Não, você ia comentar que no eBay, de vez em quando, tem carta de 1.400 sendo vendida, por exemplo. Eu já vi. Exatamente. É algo, pô... Enfim, no Brasil, irreal, né? Enfim. Então, Rubem, a importância vamos dizer, mediana do Brasil é pelo fato dela não ter muita história, né? Seria isso. Na verdade o tempo muito menos gente coleciona Brasil. Né? Eu acho estranho ser muito. Eu acho mais plausível a gente falar assim, porque tem uma história pequena em relação à Terra, mas não que não teria. Na minha opinião, acharia que não tinha que considerar menos importante pelo fato do pessoal não colecionar tanto. Eu acho, não sei, mas pelo conteúdo, o tempo histórico que é pequeno, né? Mas sabe o que é interessante? Porque também tem uma questão de projeção do país internacionalmente. Né? Justamente. Dessas leituras que eu estava fazendo sobre China, né? Há uma projeção da China, então há um interesse maior, por exemplo, em se colecionar China. Em
em se colecionar, e logo você tem, então, um maior destaque desse país. Exatamente isso. Né? Gente, não é um problema. Basicamente, o Brasil, o pessoal se interessa por olho de boi, não necessariamente para a filatelia brasileira. Isso não é um problema. Isso não é um problema para a filatelia brasileira. A filatelia brasileira já colheu aí resultados espetaculares, né? Porque ela se impõe a partir do momento, mas ela se impõe quando? Ela se impõe a partir do momento que, efetivamente, a gente mostre qualidade, mostre estudos. Aí a gente troca a prateleira. Aí a gente vai e briga e ganha a exposição. Mas, na média, não é isso que acontece. Quantas coleções brasileiras, por exemplo, podem ser consideradas importantes, tirando uma meia dúzia que está lá no Império? Quantas? Praticamente nenhuma. Agora, quantas você tem nessa mesma situação dos Estados Unidos, do Canadá, da Alemanha, do Reino Unido, de Portugal, da Espanha, da França? Uma enorme quantidade. É essa a diferença. A importância vem disso, né? É do conhecimento também que se dá da filatelia nossa em relação à filatelia que é feita na Europa e na América do Norte. É muito mais conhecida. Se é mais conhecida, é mais importante. Cabe a gente mudar isso, né? Então, voltando aqui, né? Todo material, portanto, tem que estar amarrado na coleção, né? E a presença desse material tem que estar justificado na linha de tempo e na descrição, tá? E temas que são muito amplos e a falta eventual de material vai causar um tratamento inadequado e você vai perder também na importância, né? O material mal apresentado acaba sendo menos importante. Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, né, daquilo que a gente está discutindo aqui do ponto de vista de importância. Tá? Essa é uma pergunta que a gente deve fazer sempre quando a gente está montando a nossa coleção. Olha para a peça, né, e se pergunta, eu devo colocar essa peça? Por que eu devo colocar? Por que eu não devo colocar? Então, aqui tem dois exemplos. Ora, se eu tenho uma peça que tem um par, eu coleciono província do Rio de Janeiro, eu tenho uma carta, né, com um par de 30 réis de olho de boi, com um carimbo Correio Geral da Corte, essa carta ela tem que entrar na coleção, né? A resposta ali é, devo colocá-la? Devo colocá-la. Por que eu devo colocá-la? Eu devo colocá-la porque ela é uma carta com a primeira emissão, com um par de 30, fazendo o primeiro corte. Então, é uma carta de nível bastante elevado. Então, não há dúvida que essa carta tem que entrar. Já quando eu olho para essa outra carta aqui, né, que estava na postal e que não está mais. E por que não está mais? Ela não está mais porque uma série de questionamentos foram feitos nessa carta no sentido de que esse carimbo efetivamente é um carimbo de censura ou não é um carimbo de censura. Eu, particularmente, continuo achando que é um carimbo de um certo tipo de censura. Mas depois de inúmeras discussões, né, mesmo eu continuando achando que ele é um carimbo que representa um certo tipo de censura, eu optei por retirá-la da coleção, porque eu entendo que essa carta hoje ela pode ser vista como uma carta que a gente chama borderline. Ela está no limite da aceitação, tá certo? Então eu faço a pergunta: eu devo colocá-la? Não, eu não vou colocá-la. E por que eu não vou colocá-la? Eu não vou colocá-la porque eu não quero ter um material borderline que possa chamar a atenção para um defeito e não para uma qualidade. E também porque eu tenho material suficiente para suprir o espaço que essa carta ocupava. Tá? Essa é a ideia. Rubem. Sim. É Cláudio falando. Cláudio, essa carta, por exemplo, você falou que tirou da sua coleção. Essa aqui. Uhum. Isso. Como é que você descreveria se ela estivesse na sua coleção se você não tem certeza do carimbo? Não, mas eu sempre tive certeza do carimbo. Não, mas assim, da procedência dele, da procedência, se você tem... Uhum. O carimbo é bom. O carimbo não é um carimbo de fantasia. Não, porque eu sei que é bom, assim,
Você consegue explicar quem colocou e por quê e tudo? Sim. Eu consigo descrever isso perfeitamente. E por que tirou, então, se aí você não demonstraria seu conhecimento e naquela outra categoria você ganharia pontos? Pesquisa, Poxa, conhecimento? você já está colocando... Eu já tinha resolvido isso, agora você vai fazer eu levar a carta de volta. Mas, Vamos lá, Cláudio, já teve muita treta no grupo do WhatsApp, de censura, enfim, por causa dessa peça. Essa aqui é uma censura, digamos, entre aspas, né? É uma verificação alfandegária, né? O cara está verificando o envio de valores, tá? E aí tem um problema conceitual. Isso é uma censura, né? Ou isso é simplesmente uma verificação alfandegária que não tinha o intuito de censurar? Essa é a grande discussão, uma discussão conceitual. Eu tenho para mim que, se você coloca uma correspondência no correio e essa correspondência ela é aberta para verificação, seja lá de que nível for, tá certo? Essa carta está sendo censurada, ok? Mas a discussão, eu não venci essa discussão. Na verdade, a maior parte dos meus colegas acham que não. Esse não é um material que deva ser apresentado como censura. Então, mas assim, se você lá no início, na sua folha de abertura lá, você explicar qual conceito de censura você está seguindo na sua coleção, essa carta não encaixaria? E aí o julgador teria que ver a partir do seu enfoque? Perfeito, é isso mesmo, Cláudio. E era assim que ela estava colocada. Eu só cedi porque, na verdade, eu tinha duas na mesma coleção, que era um excesso, ia ficar só uma, eu já tinha decidido isso. E eu decidi tirar essa uma também, porque, na verdade, eu tenho um material tão bom, ou melhor do que esse, né? E que não leva a esse tipo de discussão. Vai que eu pego, por exemplo, um Henrique Cruz da vida, para julgar minha coleção e ele vê esse carimbo. Então, mas como julgador ele veria, o enfoque do Rubem que ele mostrou lá na primeira página é esse, então essa peça se encaixa. Se é um julgador isento, né? Muito bom, Cláudio, gostei. É isso mesmo. Se é um cara consciente, ele não penalizaria. Mas, na verdade, não é muito bem isso que acontece, não. Eu vou discordar, eu vou discordar bastante dessas posições, senhores. O fato de você fazer uma defesa no início da sua coleção sobre o seu ponto de vista não significa necessariamente que ele está correto. Você pode pegar uma peça, fazer uma discussão sobre aquilo que você entende ser o correto e o juiz ter experiência suficiente para entender que não o seja. Então, o fato de você fazer uma explanação no início da sua coleção, defendendo uma peça sua, se chama o seu ponto de vista. Se o seu ponto de vista tiver consistência e for bem explicado a nível do entendimento do jurado, sim, você pode fazer o êxito. Se você pega, como o Rubem colocou, um Henrique Cruz, que tem um grande conhecimento e que vai poder contestar a tua peça, vai valer naquele momento a contestação do jurado, e aí existe uma parte muito importante que se chama a sessão do feedback, aonde tanto o jurado quanto os expositores aprendem. O jurado não é nenhum ser perfeito, o jurado não conhece tudo, o jurado é uma entidade sujeita a falhas e que aprende com o expositor. Na medida que o expositor se apresente na sessão de feedback e no momento em que existe essa possibilidade, as duas partes discutem isso pessoalmente e podem chegar no acordo. Já vi muitas vezes que numa sessão de feedback o expositor conseguiu ensinar o jurado, porque ninguém melhor que o expositor para supostamente conhecer sua coleção, e isso faz com que no futuro possa não existir mais esse tipo de equívoco, senhores. O júri não é uma entidade perfeita, me perdoe. Eu concordo plenamente, Reinaldo, mas assim, nesse caso específico, para mim é um problema de conceito. O conceito censura, existe um critério, o conceito censura é esse. Aí tudo bem, mas pelo que eu entendi das discussões que o pessoal tem aí nesse grupo, parece que não é um conceito fechado. E se não é um conceito fechado, fica difícil de você ter que se encaixar no... Não, você tem que se encaixar no conceito do jurado. Volto a insistir, o jurado é um ser normal,
sujeito a todo e qualquer tipo de erro. Eu concordo muito com a colocação do Rubem. Eu acho que até você fazer 95, 96 pontos, ele é 100% dentro do fair play, um pouco mais, às vezes, vai, às vezes, por um showroom que você tenha feito, um livro que você tenha publicado, que dê maior visibilidade para a sua coleção. Grande Prêmio é um outro mundo que não compensa nem discutir aqui. O que eu quero dizer é que aquilo que pode ser óbvio para você não necessariamente vai ser óbvio para o jurado, e nós temos que entender que as coleções cada dia mais são mais especializadas. Isso também. E na medida que você vai partir para uma maior especialização, e o Rubem colocou muito bem isso, mais importante é a sua descrição do material. Toda peça que é dúbia, eu diria que até você ter um consenso sobre ela, o expor vai te permitir sofrer, às vezes, por desconhecimento, por falta de divulgação, uma penalização. Porque até você vê que eu também tenho uma dúvida, ou eu também não sei, ou eu fiquei na dúvida se eu exponho ou não exponho. Melhor coisa sobre isso, escreva um artigo sobre o material, dê vazão ao seu conhecimento, para que as pessoas possam aprender com o que você está fazendo e, com isso, ganhar notoriedade essa pesquisa que você fez. Ponto. Não tem outra forma. Pessoal, olha só, eu vou falar isso um pouquinho mais adiante. De novo, esse filatelista jurado, James Borg, ele fala o seguinte. Acabei de falar com ele agora no telefone. Ele me ligou para conversar e disse: cara, eu não posso te atender agora, porque eu estou acabando de ver em falar que foi a melhor palestra que assistiram. Eu falei: então acaba de assistir, depois me manda, que alguém falando bem de mim é um negócio raro. Coincidentemente, ele acabou de me ligar. Olha só, ele coloca uma questão que é muito interessante, Cláudio, que é o seguinte: se você precisa argumentar sobre a peça, ou seja, se a sua explicação não foi suficiente, é melhor tirar. Eu literalmente falo disso um pouquinho mais adiante. Ele coloca argumentação contra explicação. Ou seja, se durante a explicação você não conseguiu, né, se posicionar perante quem está julgando, ou convencer quem está julgando, é preciso argumentar. Olha, é assim, é assado, é por causa disso, por causa daquilo. Ele diz que não é o momento de colocar a peça, é melhor tirar a peça e fazer, eventualmente, isso que o Reinaldo colocou. Discute a peça fora, né? Discute a peça fora e depois, havendo consenso, leva a peça de volta. Claro que às vezes as 3, 4 linhas, às vezes as 3, 4 linhas que você tem para explicar a peça não são suficientes, porque ela precisa de um contexto histórico e tal, né? Exatamente. E precisa levar em consideração o pouco tempo que o jurado tem na frente do quadro para poder fazer a avaliação. Ele não vai ler linha por linha, página por página, para poder entender, buscar e avaliar. Mas o jurado tem pouquíssimo tempo para né? avaliar. Eventualmente, essa carta aqui, o cara vai olhar e vai passar batido. Mas é um risco que eu acho que eu não preciso correr. Agora, a carta está aqui em casa, vai ficar guardadinha. Ela continua na coleção, ela só não é exposta. Nesse momento, ela só não está sendo exposta. Como o Reinaldo Macedo falou, a SPP está aí para isso. Quiser, é vontade. Essa coisa interessante, né? A gente está com uma carta aqui, o Correio-Geral da Corte batido em cima de um par de olho de boi, e a gente está 10 minutos discutindo a cartinha de censura. Olha como é que a filatelia está mudando, gente. Então, é um dado importante, rapaz. Então, mas eu só levantei isso porque eu gostei pra caramba da peça. Assim, eu, particularmente, como não sou conhecedor, nunca tinha visto isso. Um carimbo mandando você olhar o verso do envelope, eu acho muito legal. Fiscal, exatamente. Hein, Rubem? É uma peça para um artigo, não para uma exposição, não é isso? Talvez já. Talvez. Eu acho super estranho você bater um carimbo na frente para olhar o verso. Por que você não bateu na frente direto? É porque ele abriu lá atrás, cara. Então, mas, entende? O visto foi feito. Acho curioso. E a questão é a seguinte, não é que não há um consenso, a gente até já teve muita discussão sobre o que seria a censura postal, a gente percebe que em cada período
há um conceito e há uma interpretação pelas entidades públicas que regem isso. E o que falta mesmo são pesquisas, são que a gente já discutiu, já falou muito, procurar em fontes primárias, procurar notícias de jornais da época, legislação da época, poder entender. É que a gente chega na discussão, eu não fui nem um dos que foram mais alvoroços contra essa peça, mas eu também acredito que não tem a ver com censura postal, tem a ver com outro tipo de fiscalização que ocorria durante a Primeira Guerra Mundial. Mas isso não é papo para agora, não, enfim. Vamos em frente, que rapaz, a gente vai acabar isso. Senão a gente fica até meia-noite aqui, né? Igor, você vai ter que abrir uma parte 3 aí. Vamos lá. Então, é isso que eu estou pensando, porque eu estou olhando para o relógio, você ainda falou, vai ter coisa mais para frente? Eu falei, ferrou. Ai, cara, falta bastante coisa aí. Vamos lá, então. Vamos mais um pouquinho aqui, pelo menos, então. Então, olha só, outra coisa importante, aí puxando em relação a essa discussão toda, que eu acho que é muito pertinente, viu? Acho que é muito legal. Acho que a gente precisa, efetivamente, discutir isso que a gente estava discutindo aqui agora, tá? Outra coisa que a gente precisa discutir é o seguinte: a gente deve comprar qualquer coisa? Não. Hoje, depois de, sei lá, 30 anos comprando, eu digo para você, não, a gente não deve comprar qualquer coisa. Tá certo? Então, por favor, amigos, sempre se pergunte, por que eu devo comprar essa peça? Né? Por que eu devo comprar essa peça? Porque ela vai encaixar direitinho no espaço que eu tenho? Porque ela vai preencher uma lacuna na minha discussão, né? No meu tratamento? Ou eu devo comprar essa peça simplesmente porque ela é bonita, então eu vou substituir uma que não é tão bonita por ela? Ou simplesmente eu vou comprar essa peça porque eu quero ter ela na coleção, não necessariamente para expor? Agora, tirando esses motivos, por que eu devo comprar? Simplesmente porque ela está oferecida? Aí depois a gente olha aqui e diz assim, pô, mas eu tenho 4, 5 cartas com o mesmo carimbo, com a mesma qualidade. Para quê? Dinheiro jogado fora, né? Eu podia ter comprado uma só e, com o dinheiro das outras 3, procurado uma marca, por exemplo, ou uma marca diferente que eu não tenho, ou pelo menos uma carta melhor para substituir uma que não esteja com uma qualidade tão boa e que está lá na coleção. Então, a gente sempre deve... eu sei que é difícil para o colecionador, é difícil para mim, acredito que deva ser difícil para todos, a compra por impulso, né? Não, vamos perguntar por que a gente está gastando aquele dinheiro e se vale a pena gastar aquele dinheiro. Outra coisa que a gente deve ter muito clara é quais são as minhas perspectivas com a minha coleção, onde eu quero chegar com ela. Ora, se eu monto uma coleção com a Bisneto, com a série Bisneto, seja uma coleção tradicional ou de história postal, eu não posso ter a pretensão de achar que eu vou ganhar um grande prêmio FIP, né? A minha pretensão ela tem que estar balizada no tamanho que a Bisneta tem, que aquela emissão tem, que aquele período postal tem. Então, eu posso ter uma ambição que é chegar no vermelho grande. Dá para chegar. Mas eu tenho que ter claro que chegar no ouro eu não vou chegar. Então, isso não pode ser motivo de frustração, o fato da gente não chegar naquela prateleira que a gente acha que deveria chegar. E a coleção não chega até lá. Ela sozinha não vai até lá. Por mais que você tenha todo o material possível e imaginável daquela série. Aquela série ela não tem a importância que outras séries têm. Por isso, ela já sai de um patamar mais baixo. Ela tem uma limitação. Então, você estabelecer com muita clareza, né, qual é a tua perspectiva de avanço com a tua coleção é fundamental para ela não gerar uma perspectiva de, olha, não cheguei lá, não consegui. Não, você não avaliou direito até onde ela podia. Outra questão que eu acho que é muito importante, né, é você, aquela luta, eu sofro com isso, não sei se os colegas também já pararam, talvez, para pensar nisso, eu chamo de luta entre a questão visual e a questão intelectual. O que é isso? Eu vou colocar uma peça na coleção simplesmente porque ela é mais bonita, mais bem preservada, mais limpa, com carimbos bem batidos, mas que não representam tanto na história que eu estou contando, ou vou colocar uma peça
não é tão bonita visualmente, porque o carimbo não está tão bem batido, o papel não está tão limpo, mas ela tem muito mais a ver com o segmento, né, com o tratamento que eu estou dando na coleção. Rapaz, isso é motivo de muita discussão. E eu tenho certeza que existem aqueles colecionadores que vão optar pelo visual, e existem, muito menos, eu diria, aqueles que vão optar pelo que eu estou chamando de intelectual. Eu me jogo no segundo grupo e posso ser penalizado por conta disso. Sabe por quê? Porque dificilmente, como o Reinaldo falou ainda há pouco, quem talvez melhor conheça aquele assunto, na maior parte das vezes, é o próprio colecionador. Então, essa falha que você detecta no tratamento, talvez só você detecte essa falha. E, no entanto, ela te incomoda. E aí você mantém aquele material que não é de tão boa qualidade para que você não se sinta incomodado. Quando seria muito mais fácil você botar uma outra carta ali qualquer que não estivesse necessariamente fechando o seu tratamento bem, mas que visualmente fosse mais agradável do júri observar. Então, essa é uma questão que eu acho também relevante, pelo menos para mim sempre foi. Então, a gente deve pensar no por que a gente está comprando, por que eu pretendo ter aquela aquisição. E, mais do que isso, a gente deve programar as aquisições, olhar a coleção e dizer assim, olha, não adianta eu continuar comprando esse tipo de material, porque esse tipo de material eu já tenho. E eu já tenho no nível de qualidade mais alto que eu posso obter. Então, na verdade, o que eu não tenho? Eu não tenho essa marca, eu não tenho essa data, eu não tenho uma carta com essas características. Então, reserva o teu recurso e compra essa carta com essas características, seja ela o preço que tiver. É aquela carta que você vai entrar para efetivamente fechar um capítulo, uma seção da sua coleção. E por ela vale a pena pagar um pouco mais, porque você economizou naquelas 3 que você deixou de comprar e que seriam meras repetições. Tá? Então, definir o que se pretende adquirir é muito importante. E se você define favoravelmente, compre a peça. Se você acha que não vale a pena, não compre a peça. Deixa ela lá. E assim, dentro do possível, a opção é sempre pela peça que causa uma boa impressão. Não adianta, não vale pagar caro, não vale pagar nada, na verdade, mesmo que seja barato, por algo que seja feio, esteja estragado ou que seja repetitivo em relação àquilo que você tem. Né? E tem sempre aquela conversa. Nem tudo que é raro precisa ser caro. E repara só, só existem 3 peças. Né? Chega lá, olha aqui, só tem 3 peças, estão aqui. Ok, mas se só tiver 2 caras colecionando aquilo, tem peça demais. Tem uma sobrando, então não tem motivo para que aquele preço seja muito alto, apesar de só existirem 3. A não ser que você seja megalomaníaco e você queira ter as 3 para você, e não deixar nada para os outros. Né? Então, na verdade, não necessariamente aquilo que é escasso, necessariamente precisa ter um preço muito alto. Então, a gente tem que ter ali um balizamento em relação a isso. Né? Itens que sejam de muita especificidade, não adianta, não tem apelo geral. Só você vai saber da existência daquele detalhe. E se só você sabe da existência daquele detalhe, ele não tem nenhuma importância. É a mesma coisa que a gente brinca, né, na academia dizendo, você sabe tudo sobre coisa nenhuma. Ou seja, você sabe tudo, mas um negócio que ninguém dá atenção. Logo, você sabe tudo de coisa nenhuma. Então, aquela carta que é muito específica, aquele documento que é muito específico, ele não vai chamar a atenção dele, ele não vai ter um apelo geral. E se ele não tem esse apelo geral, ele não está cumprindo com a função dele dentro da sua coleção. E evitar a repetição de material, como eu já falei, mesmo que ele seja de boa qualidade. Certo? Isso aqui vai mostrar que, na verdade, você não tem material suficiente para justificar, para embasar o tamanho da sua coleção. Isso aqui, às vezes, acontece muito quando a gente transiciona de uma coleção de 5 quadros para 8 quadros. Todo mundo fica naquela, opa, quero ir para 8, quero ir para 8, quero ir para 8. Rapaz, montar esses 3 quadros adicionais, mantendo a constância e a qualidade do material, é uma dureza em qualquer tema, em qualquer abordagem que você faça. E aí você começa a cometer esse pecado aqui.
Tanto que, eventualmente, acontece, até com uma certa frequência, não sei se o Clerman está aí, mas quando você faz essa transição de 5 para 8 quadros, às vezes você perde ponto. Você chega a 5 quadros com 86, 87 pontos, aí monta uma de 8 quadros, você cai para 85, 84. Exatamente porque, na verdade, você perde substância no geral da sua exposição. Tem toda a razão. Não é isso, Clerman? Perfeito. Aqui, por exemplo, e aí a gente tem que valorizar, de novo aí, o Reinaldo, fala para ele aí. Eu estou pegando uma peça da coleção dele, está um pouco sem foco, mas serve para atender. Deixa eu tirar uma foto que eu já mando no zap dele agora. É o seguinte, é o que ele chama a atenção para um material raro, que às vezes é esquecido, né? Ou que não se dá a importância devida, que são as cartas com essas tarifas compostas de alto valor. Então, ele coloca aqui, isso aqui é um saco, né? Uma correspondência, primeiro, diplomática, é um saco de amostra de 2 quilos, que pagou o equivalente a 140 portes e ainda tem marca de registro. Quantos desses você acha que vai encontrar no período da coleção? Muito poucos, né, gente? Então, isso é material muito raro e que não necessariamente se dá a devida atenção a ele, não se dá a valorização necessária a ele. E aí, de novo, ele apresenta um quadrinho que eu acho fantástico, que é esse aqui. Ele faz uma compilação com dados da UPU para o ano de 1900, ok? No início do século XX. Tá? E aí, com base nas estimativas que ele conseguiu, de um volume de cartas circuladas dentro do sistema UPU de 100 milhões, 93 milhões e mais alguma coisa eram cartas de até primeiro porte. 5 milhões eram de segundo porte. 1 milhão e pouquinho eram de terceiro porte. Acima do terceiro porte, só 200 mil cartas em 100 milhões. Isso é raro pra caramba, gente. Isso está no nível da raridade, proporcionalmente, de você comprar uma carta do olho de boi, com olho de boi. Então, isso é um material muito raro. Então, se você tem uma carta lá, nessa faixa, de 1900, tá? Em que você mostra que você está trabalhando com quarto porte ou coisas maiores do que o quarto porte, o nível de raridade desse material é extremo, porque naquele ano, estatisticamente, circularam não mais do que 200 mil cartas, numa totalização de 100 milhões para o sistema da UPU. Então, a gente precisa levar isso para as nossas coleções, precisa pensar nisso para as nossas coleções. Então, sempre procurar, no caso, né, na hora que a gente está montando, procurar. No que você passa do primeiro para o segundo porte já é um salto fenomenal. É um salto fenomenal. Você está em 5% das cartas circuladas. Então, de cada 100, 5 cartas só foram de segundo porte. Então, isso já dá um aumento no nível de raridade do seu material muito grande. Rubem, em Dom Pedro, os portes maiores é só Boris Freire. Aí tem neguinho que diz que Boris Freire não é... Não, pois é. No caso do Dom Pedro, Jacques, a gente tem uma distorção por causa do Boris Freire, né? Porque, na verdade, é uma correspondência volumosa, né? E realmente só de altos portes, até porque o cara usava aqueles pacotes pesados, né? Só o pacote, se ele não mandasse nada dentro, só o pacote já ia pagar um porte mais alto. Então, realmente, no caso do Dom Pedro, isso distorce um pouquinho em relação a esse quadro, tá? Eu tenho consciência disso. Aliás, a gente, eu e o Clerman, estávamos conversando sobre isso ontem, se não me engano, anteontem. O Boris Freire, na verdade, ele distorce um pouco isso. Mas, se a gente tirar do Dom Pedro, né, não levar em consideração o arquivo do Boris Freire, a gente volta para a normalidade. Mas você está certo. No caso do Dom Pedro, vou fazer uma exposição só de Boris Freire. A curva é violada pelo arquivo do Boris. Isso é certo. Então, ainda sobre a importância, né? É aquilo que eu estava falando, olha,
Se você tiver que argumentar sobre a importância de qualquer item, é porque ele não é fundamental. Ele não é tão importante quanto você pensa. Entendendo aqui, argumentar quanto explicar. Ou seja, se a explicação que você dá para a presença daquele item for suficiente, ok, o item está no lugar certo e ele é importante para o desenvolvimento do tratamento da sua coleção. Mas se você precisa argumentar em cima dele, aí é porque, na verdade, talvez ele ainda não esteja pronto para ser tão relevante quanto você pensa que ele seja. E foi baseado exatamente nesse aprendizado, que também foi a partir da palestra do James, é que eu optei por tirar aquela carta da coleção de censura, pelo menos por enquanto. Outra coisa importante é a gente não esquecer que existe uma teoria da relatividade filatélica, né? Que afeta a percepção de importância. No sentido de que eu monto a coleção, escolho as peças, a coleção está super bonita, super bem montada, com peças excepcionais, mando para uma coleção, mando para uma exposição FIP aí de alto nível, aí o cara do lado me bota uma coleção sobre o mesmo tema, tá certo? Mas só que a coleção desse cara, que está do meu lado, do meu vizinho, né, tem peças muito mais fantásticas do que as minhas. E eu já considerava fantástico. E aí? É a teoria da relatividade filatélica. Ou seja, a minha deixou de ter a importância que tinha, porque do lado tem uma que é muito mais importante. Então, proporcionalmente, eu perco para essa que é muito mais importante. Um dia o Clermont, por exemplo, pode contar a história dele com a coleção de França dele na Washington, na exposição de Washington 2006, que tem muito a ver com essa teoria da relatividade filatélica. Tá? Então, isso é muito importante a gente levar em consideração. Então, até mesmo a escolha eventual de qual exposição eu devo participar para ter um melhor resultado deve ser levada em consideração pelo expositor, né? Outra coisa que não se sustenta na história postal são aqueles itens, né, que você considera importante por alegada raridade. Então, por exemplo, você tem lá uma carta em que o picote do selo está deslocado. Numa coleção de história postal, isso tem importância? Isso pode ter importância na tradicional, isso pode ter importância para você, isso pode até ser raro ter aquele selo deslocado. Mas, do ponto de vista do tratamento, da importância filatélica numa coleção de história postal, é basicamente irrelevante. Tá certo? Então, a gente também tem que ter cuidado com esse tipo de coisa. Tá? E raridade, por si só, não garante importância, já que preço também não garante importância. Tá certo? Você pode ter uma peça muito cara e ela não ter essa importância toda. Você tem uma peça baratinha que encaixou e que explicou com perfeição um porte que praticamente era desconhecido. Pronto. Essa é muito mais importante do que aquela peça de R$10.000 que você comprou. Ainda sobre importância, a chave é isso aqui, pessoal. Consistência, né? A coleção tem que ter consistência. Ela não pode ser uma coleção de picos e vales, ou seja, coisas magníficas e coisas não tão boas, né? Ela tem que ter uma mediana, ela tem que variar, mas ela tem que variar pouquinho, né? Esse vale não pode ser profundo e esse pico não pode ser muito alto. O ideal é que seja um planaltinho. Tá? Outra coisa também que às vezes a gente faz, né? A gente volta da exposição e diz assim, não, mas comprei aqui essas peças, vou colocar essas peças na coleção. Pessoal, você pode mudar 10% da sua coleção e dificilmente, quando você expuser de novo o seu material, isso vai ser notado. Se esse material que você substituiu não está sendo substituído por um material que causa impacto, praticamente, até mesmo o mesmo jurado pode olhar para a sua coleção e dizer assim, puxa, mas continua a mesma coisa. É muito difícil de ser observado se não for uma mudança que cause efetivo impacto. Tá certo? Igor, olha só. Permite um comentário? Claro, por favor. Dependendo do nível que a coleção já está, sim, as peças pouco impacto causam, porque a partir de uma certa pontuação, o subir um degrau é sempre muito mais difícil.
Você montar uma coleção que pode arrancar com 70, 80 pontos é uma tarefa. Você depois subir de 80 para 85, de 85 para 90 ou de 90 para cima, é um abismo. É um abismo, sem dúvida alguma. Então, a gente tem que ver muito em que nível que está a coleção, que esse impacto vai ser mais ou menos notado. Exato, isso vai de encontro àquilo que eu falei antes, né? É a gente ter sempre a noção de qual é o tamanho do nosso problema, até onde a nossa coleção pode efetivamente ir, incluindo aí as modificações possíveis que a gente possa vir a fazer nela. Isso é certo, tá? Ok? Agora, é preciso causar impacto, né? E o que causa impacto? Gente, no geral, o que causa impacto mesmo é isso aqui, ó. Uma boa montagem, a beleza que a coleção traz, a beleza que a coleção mostra, a cor do material, tanto da folha quanto das peças, a distribuição, o layout, o frescor. A gente tem que ser mais Picasso e menos Rembrandt. Eu já ouvi isso há muitos anos atrás, escutando a conversa de um jurado com um expositor. Ele está certo. Tendo variedade de material. Ora, uma coleção de história postal não precisa ser só de cartas, ela pode ter bilhetes, cartas-bilhetes, e tudo mais que você possa imaginar. Fragmentos, sacos de amostras, e vai por aí afora. A importância do material, a importância visual, o material tem que estar limpo, tem que estar bonito, tem que ser agradável de ver. O peso da importância do item apresentado, ou seja, aquelas cartas que você está botando o highlight, elas têm que ter uma representação grande na tua coleção, elas têm que efetivamente causar um impacto positivo e que te favoreça na hora da avaliação. Tá certo? Então, por vezes, na verdade, não é mudando, como eu falei aqui, os 10% que você vai efetivamente ganhar mais pontos. Às vezes é usando aquele mesmo material de uma forma diferente, que você mudou, remontou sua coleção de uma forma geral. Tá certo? Às vezes só a remontagem, uma remontagem para uma coisa mais bem cuidada, mais elaborada, tá certo? Mais limpa, mais clean, já vai fazer com que surjam pontos que você não obteve naquela sua primeira tentativa. Tá? O Igor, é você que manda, tá, cara? Eu não sei, deixa eu só ver aqui quanto falta, mas eu acho que é isso que eu ia te perguntar, vamos ver quanto falta, que senão a gente marca outro. Falta bastante. Falta bastante. Foi o primeiro 1/3 agora. Não. Estamos aí na metade. Não, mais da metade. Como o assunto é interessante e gera muita discussão, podemos abrir uma terceira parte, sim. Aí é com você. Não, por mim, sem problema, Rubens. Se você topar, a gente divide e faz uma terceira parte. Realmente ficou grande e eu acho que são coisas que a gente tem que esmiuçar, gente. Se a gente não esmiuça, a gente perde a oportunidade. Com certeza. Com certeza. Então, talvez seja preferível. Então, a gente marca uma terceira palestra, não tem problema, não. A gente para aqui no conhecimento, eu ia entrar agora, sair da importância e ir para o outro item, né, que é conhecimento, estudos e pesquisas, que representa 1/3 da pontuação numa exposição. Né? Então, talvez valha a pena a gente dar uma parada aqui, se for possível marcar uma terceira encontro, vocês toparem, tiverem sábado de assistir. Aprovado. Boa demais. Excelente. E acrescenta bastante. E aí a gente, agora, a partir de agora, a gente tem um pouco mais de imagens também, né? Porque, enfim, mas, de qualquer forma, acho que a gente ainda teria aí uma frente boa, acho que já está meio tarde. Rubem, eu vou te compartilhar no WhatsApp, eu fotografei as páginas que você mostrou aqui e o James Golf está comentando as páginas, tá? Olha aí. Vou te devolver aqui depois. Fala para ele, cara, que foi uma treinando numa aula, cara. Foi muito impactante assistir aquela palestra. Foi uma palestra que ele fez no meio do ano passado, em agosto, se eu não me engano, organizada pelo... Eu esqueci o nome do rapaz, é um indiano, que é da Royal Philatelic Society. Foi pela Royal, né? Foi o Mark, exatamente. Foi uma palestra na hora bem bacana. Eu assisti almoçando, inclusive, literalmente.
eu não queria perder e achei realmente muito boa. E eu acabei capturando algumas telas que eu achei mais importantes. Mas eu, na verdade, falo para ele que eu gostaria de ter a palestra como um todo. Se tiver e puder dividir com a gente, acho que seria... Eu devo ter aqui, eu passo. Se a gente tiver... Essa palestra gerou um livro de 2 volumes que foi publicado pela Royal. Então, foi muito bacana. Foi uma experiência muito legal. Oi, Clermont. Manda um abraço grande lá para o meu amigo Jaime. Já vou compartilhá-lo aqui. Okay. Então, pessoal, me perdoem aí se eu estou me estendendo muito nisso, né? Mas é porque, realmente, cara, eu optei por pegar a base regulamentar, né? E discutindo a base regulamentar, mas, ao mesmo tempo, passar um pouco da experiência, né, que eu já vivenciei ao longo desse tempo que eu fui expositor, né? E agora também, mais recentemente, até já começando aí um processo de julgamento de coleções, né? Eu acho muito importante uma coisa aqui, eu acho que é legal deixar registrado aqui, é que eu tenho muito claro, mas muito claro hoje, muito claro para mim, que você precisa efetivamente, não é só ter uma coleção para virar um julgador, né? Não gosto de usar a palavra juiz, mas um julgador, fazer parte de um corpo, né, de julgamento de uma exposição. É preciso que você tenha apanhado, é preciso que você tenha apanhado com as suas coleções, é preciso que você tenha tirado lá, como eu já tirei, um bronze prateado, sabe como é que é? Porque vai ser tão impactante você tirar um bronze prateado quando você dizia, quando você achava que você já era o maior do mundo, você vai lá e toma um bronze prateado na cara, e aí você diz assim, porra, não pode ser uma maluquice. Se tem maluquice nesse processo, a maluquice é minha, não pode ser dos outros. E aí você vai estudar, vai aprender, e você vai subindo aos poucos, né? E no caso especificamente meu, né, não na temática, que eu não consegui subir tanto, mas quando eu derivei para a tradicional e para a história postal, eu também comecei com coleções ali na faixa de 75 pontos, né? Ou seja, coleções na faixa do Vermeer Nacional, tá certo? E levei elas a patamares, né, mais elevados. E, cara, a gente não faz isso sozinho, ok? A gente só faz isso, a gente só consegue fazer isso se a gente tem gente perto da gente dividindo conhecimento com a gente, tá? Isso é fundamental, né? O que eu ganhei, aonde eu cheguei, com a coleção, por exemplo, de história postal aqui da província do Rio de Janeiro, né? Eu cheguei porque, cara, teve o Damian, teve o Clermont, teve o Anísio, teve, enfim, a turma toda que se reunia lá na casa do Clermont aos sábados, né? Criticando cada montagem, cada peça, né? A gente tinha lá, por exemplo, o Romeu, que era... toda folha que eu montava, ele fazia questão de rasgar e jogar fora e mandava eu fazer de novo, ele sempre achava uma porcaria, e ele devia estar coberto de razão, tá certo? Ainda hoje eu acho que as minhas montagens são ruins quando eu comparo com a do Clermont, ainda não consegui aprender tudo que eu poderia ter aprendido já. Então, esse processo, na verdade, né, de você participar de várias exposições e a cada uma delas aprender alguma coisa, né? Ele te traz muito ensinamento. E aí, quando você transiciona, né, quando você migra para o outro lado, que é o lado do julgamento, né, você carrega isso junto com você. Você sabe a dificuldade que foi montar aquela coleção de 70 pontos. E você sabe também qual é a perspectiva daquele cara que montou aquela coleção. Então, você tem que ter um olhar cuidadoso, um olhar calmo para isso. E, às vezes, até um olhar com uma certa bondade e relevância, sabe como é que é? Para fazer com que o cara entenda onde é que ele está errando, né? Mas, mais do que entender, na verdade, ele só vai entender se você disser para ele onde você está errando. Senão ele vai fazer igual de novo, cara. Não tem jeito. Por isso que participar de exposição é fundamental, do meu ponto de vista. É uma dimensão pedagógica. Exato, é pedagógica, é isso mesmo. Né? Visitar a exposição, olhar, por isso que é presencial, a virtual, né? É claro que ela, para o julgador, você examina
ali, literalmente, um monte de coisa, passo a passo. Mas, cara, não tem nada como a presencial. Porque na presencial, o material está ali e não é só você que está olhando. E o material ganha uma outra dinâmica. Ele está idealizado no seu tamanho correto. A cor da folha é a cor correta, a cor da carta é a cor correta. Tudo tem maior correção. Mas, mais do que isso, enquanto você está olhando, está passando um outro cara que está olhando também, e aí você vai trocar com o cara e, às vezes, você vai perceber uma coisa que você ainda não tinha percebido. Você vai aprender alguma coisa que você ainda não tinha aprendido. E quando você, eventualmente, como jurado, você chega e diz para alguém, olha, mas a sua apresentação está ruim, ou pelo menos a sua apresentação podia ser melhor, você chega e carrega o cara numa que está melhor do que a dele e diz, é assim que tu tem que fazer. Essa aqui é uma apresentação 5 pontos. Por isso que a sua é 3, é 4. Você tem o elemento comparativo. Né? E isso é pedagógico, como o Wilson falou. Né? Isso faz parte do processo de aprendizado. Então, mais do que simplesmente ter uma coleção que te habilite, eventualmente, a fazer uma prova para ser jurado, eu acho que esse processo, né, essa construção que a gente faz, ou pelo menos que eu fiz, ao longo do tempo, tomando pancada, reclamando de resultado, às vezes com razão e outras vezes sem razão, hoje eu sei, né? Faz com que você tenha um olhar de julgamento um pouco mais, como eu diria, apurado. Né? Eu usar refinado, mais apurado, mais cuidadoso, eu diria. Sabe? Então, nessa apresentação, eu tenho tentado passar isso também, além da regra, digamos assim. Né? Sim. Mas, Rubem, o importante também é a sandália da humildade. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Não vale nada a pena se o cara não entender isso. Né, Jacques? Eu estou brincando com o Jacques, porque eu acho que o Jacques foi um cara... Olha lá, até o Cléo botou a carinha ali. Porque o Jacques, eu acho que... Eu posso usar o seu exemplo, posso, João? Eu acho que é um exemplo, cara. Um material excepcional, né? Ele apresentou numa Abratex aí em São Paulo, né? Na Abratex 2019. 19. Material excepcional. Mas, cara, como coleção, com muitos equívocos. E aí, pacientemente, a gente passou mais de 1 hora, se não, né, já? Eu tentando explicar. Foi umas 2 horas. Umas 2 horas na coleção ali, numa primeira abordagem. Depois eu escrevi um relatório para o Jacques. Né? E depois, simplesmente, ele percebeu que podia ser diferente. E no que ele percebeu que podia ser diferente, ele vestiu as sandálias da humildade, como ele gosta. Ele disse assim, dá para me ajudar? Dá para fazer do jeito certo? E aí a gente juntou lá com o Clerma e fizemos de um jeito que, assim, não adianta eu dizer que ficou melhor. A minha satisfação é saber que ele sabe que ficou melhor. Né? É ele ter a satisfação de hoje olhar para a coleção dele, remontada do jeito que está, e perceber que ela efetivamente ficou melhor. E muitos desses pontos que eu abordei aqui, como o que comprar, o que colocar, aonde colocar, o que é importante, cara, estava tudo lá na coleção dele. Tudo. Perfeito. Estava tudo lá. Ok? Então, eu acho que é um exemplo legal. Que bom que tu voltou dos Estados Unidos, que está aí assistindo, eu posso falar diretamente e contar com o teu testemunho, digamos assim. Então, eu acho que... Eu já adianto que agora eu conto com a coleção do Jacques também lá para a Helvetia, tá? Helvetia ano que vem é uma boa opção para você poder apresentar a tua coleção. Sem dúvida alguma. Já fora. Sem dúvida alguma. O Rubem já vai mandar, então pronto, a gente leva junto. Eu vou tentar mandar de censura, vamos ver se vai. Então é isso, pessoal. Tem muito ali da... Mas vai com ou sem o carimbo de censura? O Clerma, o Rubem. Vai ser. Eu já fiz a folha que é para não voltar atrás. Essa folha já está pronta, ele está fora. Ele já foi guardado no classificador. Já. Rubem, só mais uma coisa.
aqueles reles olhos de boi de 60, coloca dentro do livro e manda para mim, tá? Aquilo foi mal, desculpa. Pegou pesado, hein? Pegou pesado. É porque eu quis reforçar a comparação, foi só isso. Mas foi pesado lá fora, desculpa. Não é, Rubem, então a gente combina uma terceira vez, a gente combina uma terceira parte aí para a gente concluir. Eu juro que eu termino partindo aí do conhecimento até a Muito bom. Então, gente, muito obrigado a todos, obrigado pela participação. Parabéns, Rubens. Na próxima terça-feira. Boa, Rubens. Parabéns, mais uma vez. Mais uma vez. Show de bola. Parabéns. Parabéns. Peraí, só um segundo. Clerman, o James Golf está mandando outro abraço aqui. Eu estou de intermediário aqui. Parte desse material do James eu editei ainda há pouco, no fim da tarde. Eu falei, não vou botar, não vou deixar. Não, ele está comentando aqui que aquela etiqueta que você mandou tem um selo extremamente raro de uma libra, com uma filigrana pouco comum, só se conhece uma folha que foi impressa. Já é raro achar um material circulado com a filigrana na posição normal, com ela invertida, então, impossível. Exatamente. E ele diz que essa peça esteve várias vezes em leilões e ninguém se tocava do material. Por causa do preço. Isso deve custar mais do que uma carta de olho de boi. Sem dúvida. Agora, o James, você pergunta a ele como é que ele fez a façanha de descobrir a filigrana num selo colado numa cartolina. Só para ele ensinar como é que faz. Pode escrever? Pode. E para ele mostrar para nós como é que faz, para descobrir. Qual é a técnica, né, Cléo? Qual é a técnica? Gente, e terça que vem a gente vai receber o nosso querido Xavier para conversar mais um pouco sobre a automatização dos Correios brasileiros, falando sobre a máquina NEC. É isso, Xavier? Me corrige aí. Telefunken. Pronto, Telefunken. Vamos conversar terça que vem da Telefunken. É isso, Xavier? Obrigado aí, desculpa aí, eu acabei fazendo um negócio muito longo. Que mas isso? Vamos para uma terceira parte. A gente quando tá boa, a gente não percebe nem a hora passar, pô. Tá, legal. Deixa o Igor ir dormir, porque ele tem um longo trabalho de revisão pela frente. Gostei dessa. Obrigado, Clerman. Essa foi na canela. Clerman, vou lembrar disso, tá? Para você e para o Macedo. Vou lembrar disso. Ô, gente, só para finalizar aí, eu queria, finalizando aqui, aproveitando ainda que o pessoal está aqui, agradecer aí o pessoal da edição do livro, o Braz, o Igor e o Reinaldo. Foi assim uma enorme satisfação, e como eu falo lá na abertura lá do livro, né, é muito mais do que eu imaginei quando eu comecei a colecionar selos, né? Então, muito obrigado aí pela oportunidade de perpetuar esse assunto, de divulgar esse assunto tão pouco conhecido, sob forma dessa contribuição, desse livro. Certamente, ele tem muita coisa ainda para ser estudada, ele é um pontapé inicial exatamente no assunto pouco dominado, até mesmo pelos americanos. Eu tenho mantido contato com alguns e muito do que está ali é de desconhecimento deles. Então, isso abre uma frente bem legal aí para a gente trabalhar esse item de história postal. Então, agradeço de coração a vocês a oportunidade de ter podido apresentar esse trabalho de uma forma tão legal como ficou, né, esse livro aí. Estou muito feliz, muito orgulhoso e, assim, agradeço de montão a vocês. Mais uma vez, parabéns. Parabéns, duplo. Parabéns, Rubem. Obrigado, Rubem. Obrigado a todos. Parabéns, hein? Parabéns, Rubem. Show de bola. Assim, ó, tem um detalhe, Cláudio. Tem que falar do Cláudio aqui. O Cláudio foi um guerreiro aí comigo aí na reprodução dos carimbos que estão lá no livro, tá certo? Muito obrigado, Cláudio. Imagina, foi ótimo. Parabéns. Parabéns pelo. Para reproduzir aquele da censura depois? Dá, pô. Manda a peça para mim que eu já fico com ela aqui, inclusive. Aí põe na frente, Cláudio, por favor. Esse negócio no verso não tá bom.
Falou, pessoal. Muito obrigado. Abraço, gente. Boa noite. Abraço. Saúde, saúde Boa noite a todos. a todos. Boa Aí, noite até a próxima. Boa noite. Um abraço. Sábado tem leilão.